gente vai fazer é marcar as estruturas de mercado, entender como elas, onde elas estão no mercado. Por exemplo, se ele está de alta, se ele está de baixa, se ele está quebrando estrutura. E aí eu vou começar a marcar pelos time frames maiores. Eu vou começar pelo diário, vou cair no H4, no H1, no 15, no 5 e no 1 minuto. Aí eu vou explicando para vocês como eu vejo o time frame do fluxo, que no caso diário, o fluxo do diário é o H4, do H4 é o 1 hora, e do 1 hora é o 15, do 15 o 5 e assim sucessivamente. Aí como eu vejo eles também no time frame maior, que é assim eu consigo ter uma assertividade um pouco maior ainda quando eu baixar o meu time frame. Então, o que a gente tem? Primeira coisa, para o Rinaldo já se inteirar, vamos lá de novo, vou repetir aqui. Ó. O mercado tem, Rinaldo, estruturas. Temos o diário. Deixa meu teclado tá aí. A gente tem o diário. É que eu acabei de revisar aqui. Eu, inclusive, ia fazer perguntar a respeito disso. Tá, então deixa eu só colocar aqui, aí tu faz a pergunta. O diário, ele representa estrutura. Depois o fluxo dessa estrutura, ela é representada pelo H4, que é o nosso fluxo do diário. Depois disso a gente tem o H4, que é estrutura, e o fluxo do H4 é o H1, que é o fluxo. Depois o H1, ele tem a estrutura, e o fluxo dele é o 15 minutos. O fluxo dele é o 15 minutos. Depois o 15 minutos é a estrutura, e o fluxo do 15 minutos é os 5 minutos. Fluxo dos 5 minutos, ou estrutura dos 5 minutos, fluxo dos 5 minutos é o 1 minuto. Fluxo 1 minuto. E aí o fluxo do M1, ou seja, a estrutura do M1, o fluxo dele é o 15 segundos. Ok. Então é isso aqui, é a regra que vocês têm que guardar na cabeça. Isso aqui é muito, muito, muito importante isso aqui. Vou colocar até em vermelho aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante vocês aprenderem e decorarem isso aqui, ó. Isso é fundamental para a gente saber para onde o mercado vai, quando ele iniciou uma pernada e quando ele finalizou uma pernada e para onde o mercado tende a ir. Então isso aqui é a base. Agora pode perguntar aí, Rinaldo, aí que tu queria. É que eu tinha notado aqui, porque o diário, o H4, o H1, eles é considerado o HTF, né? Vocês Não, não usam essa não, nomenclatura. isso a gente já não, eu não faço análise dessa forma. Porque o que acontece? Eu uso uma regra de três time frame. Então o que acontece? Se eu vou operar no 1 minuto, eu tenho que ter, por exemplo, o 15, o 5 e o meu terceiro, que é o meu do alinhamento. Eu uso uma regra de 3. Se eu estou operando no 15, por exemplo, eu tenho o H4, o 1 e o 15 minutos. Então eu uso uma regra. Mas não impeça de eu estar usando o H1, 15, 5 e eu operar no 1 minuto. Não tem problema, desde que eu entenda o alinhamento das coisas. Aí não tem problema eu fazer isso. Entendeu? Sim. Então, sim, aqui o HTF é sempre os times maiores. Por exemplo, o meu HTF dos três times vai ser o 15. Se eu começar o 15, 5 e 1. Então, meu HTF será o do 15 minutos. Então, depende do que eu estou analisando e qual é a minha visão que eu quero para aquele dia. Então, aqui o importante é tu identificar isso aqui, ó. Isso aqui é importante tu gravar. Certo? Certo. Corralo, beleza? Tudo bem? Você é o amigo Beleza. do Leone, não é? Como é que é? Tô falando com o Corralo aí que entrou. Acho que ele é o amigo do Leone, não é? Ah, tá. Você entendeu, Corralo? Já operou SMC ou não? Ele comentou qualquer coisa, mas. Tá, ninguém tem dúvida? Posso avançar então? Ah, Sim. só um minutinho, mas aí o que tá operando hoje, durante o mercado, é olhando o H1
e operando no H5, é isso? Não, vou até pausar. Então vamos lá. Então entenderam vocês que isso aqui é o mais importante para a gente olhar o mercado para onde a gente vai operar. Em qual direção que a gente vai operar. Por exemplo, se eu estou olhando a estrutura da H4, eu quero que o meu fluxo me dê a direção para onde eu vou clicar, se eu vou vender ou se eu vou comprar. E assim sucessivamente em todos os outros time frames. Aí, tendo isso em conta, eu vou agora fazer o quê? Vou mostrar para vocês como eu marco desde o diário até o 1 minuto, para poder eu chegar neste resultado aqui. Então vamos lá. Ó, tá vendo que eu tenho um fundo aqui, é uma regra de 3 candle, até o X Sim. sinalizado? Aham. Pronto, vou até tirar os imbalances daqui e tirar isso. Pronto, para ficar mais limpo. Então aqui eu tenho uma regra de 3 candles, eu tenho um fundo de mercado. Nesta pernada é a única pernada que eu tenho de liquidez aqui nesse momento. Então aqui é a minha liquidez do diário. Aqui é o meu IRL do diário. Já com isso, eu vou fazer o quê? Vou pegar uma linha aqui nessa quebra e vou colocar H4. Por que H4? Eu não expliquei para vocês que o fluxo do diário é o H4? Então essa quebra aqui é uma quebra do H4. Eu vou baixar o time frame devagar para me confirmar se é realmente essa estrutura, porque existem ranges compartilhados. Então eu tenho que verificar se essa quebra houve retirada de liquidez e quebra de estrutura no time frame menor. Aí eu vou baixar para o H4 e vou lá na região que eu marquei como minha região de H4. Aí eu verifico que eu tinha liquidez, que eu tinha um FGV e eu tive uma manipulação que foi uma retirada de liquidez e uma quebra de estrutura. Então eu tenho o que? O meu H4 validado. Pronto, eu já tenho a minha pernada da H4 validada. Eu não preciso ir lá no final do mercado procurar aonde serão as minhas estruturas, porque eu senão tenho que levar muito mais tempo para poder analisar o mercado, teria que ter uma análise desde o início do ano ou desde do início do mercado para me chegar a uma conclusão que isso aqui seria o meu H4. Então eu não preciso fazer isso, porque eu preciso me preocupar com o que o preço está fazendo agora, não o que ele fez lá o ano passado. Porque eu opero day trading, eu opero intraday. Então eu tenho que me preocupar com o que o mercado irá fazer no máximo dentro de 1 hora, no máximo dentro de 4 horas. Eu não preciso me preocupar com o que ele vai fazer no diário. No diário eu tenho uma visão do que ele pode fazer. Então, vamos lá. Vamos por partes de novo. Ó, eu tenho o meu H4 aqui, então já marquei o meu H4. Aí agora, vamos lá, a pernada é desse fundo a esse topo. Então eu tenho essa pernada, esse range, desse topo aqui, a esse fundo, no meu H4. Agora vamos procurar o nosso H1. Eu não expliquei para vocês que uma regra de 3 candles, ou seja, um fundo de mercado, quando há uma quebra, tende a ser, se não for um range compartilhado, a estrutura do fluxo do time frame. Então aqui houve uma quebra, irei colocar como meu H1. Vou baixar o time frame novamente, lá para o H1, para verificar se houve realmente uma captura de liquidez, quebra de estrutura validada. Pronto, perfeito. Eu já tenho o meu H1 marcado aqui. Então agora eu já tenho a direção do meu diário, a direção do meu H4 e agora eu tenho a direção do meu H1. Então eu já tenho 3 timeframes alinhados já. Então eu tenho 3 timeframes compradores no mercado no momento. Perfeito. Agora, quem que eu preciso encontrar? Vamos encontrar o meu M15. Como é que eu encontro o meu M15? Muito simples. Eu não teria que ter uma regra de 3 candles do mesmo jeito? Aí agora eu quero que vocês me respondam. Desse topo a esse fundo que eu marquei do H1, aonde é que eu tenho uma regra de 3 candles da pernada? Aqui. Onde é que eu tenho um IRL nessa estrutura? Alguém consegue me Esse responder? Onde é que eu próximo tenho um X aí, né? IRL nessa estrutura? Nessa liquidez aí no fundinho, a Aqui. próxima, o X. Esse? É, tem essa e tem aquela lá abaixo, né? Mas essa é a próxima, essa é a mais próxima. Tá, essa é a mais próxima. Eu vou colocar um pontinho de atenção. Por que, que eu vou colocar um pontinho de atenção aqui? Consegue perceber que o mercado aqui, ele fez essa pernada, ele retraiu e abriu aqui e depois ele não quebrou a estrutura para cima? Aham, Então, ou seja, esse fundo aqui, ele não conseguiu romper aqui o topo. Então, não houve uma quebra de estrutura. Concorda comigo? sim. Pronto. Então, eu acredito, olhando pelo time frame maior, que eu tenho um range compartilhado do H1 para o M15.
Como eu vou verificar isso? Baixando o time frame para verificar. Então eu vou considerar que isso daqui, ó, tende a ser a minha captura de liquidez, a minha quebra de estrutura dos 5 minutos. Mas vou baixar o time frame para verificar. Ó, o meu H1, o meu M15, ele tá desse fundo a esse topo, que é o que você tinha falado aqui, que é o que estava longe. Esse é o range do 15 minutos. Por quê? Para ser o da minha estrutura, ele tem que estar no meu movimento de alta. O IRL tem que estar na pernada da esquerda. Esse daqui, ele está na esquerda, mas ele não finalizou o movimento. Então ele tinha que ter feito esse fundo, tinha que ter quebrado. Ele não fez. Então a gente tem um range compartilhado. Este fundo aqui tende a ser de um time frame menor. Ou seja, o fluxo do fluxo. Então, a gente baixou para o 15 e entendeu que temos um range compartilhado no mercado. Aí agora vamos lá. Temos um range compartilhado do 15 e do 5 agora também. Concorda comigo ou não? Você fala do range compartilhado é que ele está nos dois time frames. É, que ele está compartilhando. Deixa eu achar os fluxos aqui. Peraí. Que ele está compartilhando isso aqui, ó. Que ele está compartilhando a estrutura e o fluxo ao mesmo tempo. Os dois são um só, entendeu? Estão no mesmo range. Então essa é a forma Mesma que eu direção. consigo entender. Então eu vou marcando. Desci lá para o 15. No 15 eu entendi que o único IRL que eu teria era esse aqui. Então, ou seja, a minha estrutura dos 5 minutos está deste fundo àquele topo. Então isso aqui ainda é um time frame menor ainda. Vamos no 1 minuto para verificar. Olha como é do 1 minuto aqui essa estrutura, tá vendo? Olha quantos times a gente tem alinhados. Olha como é que o 1 minuto vira aqui, ó. 1 minuto vira aqui. Por que eu sei que aqui 1 minuto vira? Lembra de eu falar para vocês que quando temos na pernada de impulsão, na pernada que o mercado faz um fundo e um topo, um IRL, quando ele quebra, tende a ser do time frame menor? Se eu estou nos 5 minutos, essa quebra aqui tende a ser o swing do 1 minuto. Vamos verificar? A gente põe o zoom. Opa, realmente ele quebrou, fez uma captura de liquidez e quebrou a estrutura. Boa, vou só ajustar aqui, ó, verificar, pronto, houve uma quebra. Meu 1 minuto se pôs para baixo, para o quê? Neste momento, se eu tenho os time frames alinhados, o único time frame que tem a capacidade de iniciar a correção e finalizar a correção até que os time frames deixam de estar compartilhados é o 1 minuto. Então, a partir deste momento, eu tenho que ligar o meu alerta, olha, o 1 minuto é o que ele tende a iniciar o pullback, no caso aqui ele iniciou o pullback, e finalizar o pullback. Aqui. Olha lá, ele não finalizou. Tá vendo? Ele iniciou o movimento, ele mostrou para mim que, ó, aqui eu iniciei a minha fase de correção, agora eu vou fazer o quê? Retirar a liquidez interna, isso aqui é a liquidez interna, para depois eu te direcionar para onde eu vou. Se eu vou continuar o movimento do fluxo, ou se eu irei agora, a partir deste momento aqui que eu retirei a liquidez interna, eu fazer uma nova estrutura de baixa, entregar um movimento comprador para buscar o meu ERL da estrutura aqui em cima. Aqui é o meu ERL. Meu ERL da estrutura. Então o mercado ele trabalha desse jeito. Vamos supor que aqui houve uma quebra. E esse topo aqui, ele foi rompido. Aqui. Perguntar para vocês. Houve alinhamento do 1 minuto com os outros time frames? Aqui. E aí, pessoal? Tá falando nessa captura em cima, se houve alinhamento do 1 com os time frames maiores? Isso. Todos os meus time frames estão subindo, não estamos? Sim, é isso que eu ia falar. Acho que por enquanto foi só virou no 1. Tem que ver se virou no 5 e assim por diante. Isso, mas aí eu te falei uma coisa, que como eu tenho range compartilhado dos dois time frame, quem tem a capacidade de virar o 5 e o 15? Ah, tá. Se o 5 e o 15 tiver compartilhado, é o 1 que vira ele. Exatamente. Então aqui eu tenho o alinhamento? Ou sim ou não?
Montou a estrutura. Fez o choque ali, o choque, né, da primeira captura que você marcou, montou a liquidez e agora captura a liquidez ali. E aí? Sim, nessa captura de liquidez ali, começa a alinhar, né? Não, não existe começa a alinhar. Ou alinha ou não alinha. Quem Porque alinhou aqui? Quem alinhou para seguir os time frames maiores? Quem que fez o alinhamento? quebrou a estrutura, inverteu e montou a liquidez, capturou pra alinhar. Tu ainda não chegou lá ainda na minha pergunta ainda. Se eu tenho 1 minuto para baixo, ele quebrou um topo válido, não é um topo válido isso aqui? Sim. Pronto, ele quebrou aqui para cima. Então, se eu tinha um mercado de baixa e ele quebrou um topo válido, eu tenho um mercado agora de quê? Aí ele fez um choque interno aí, né? Que isso quer dizer, mudou de novo. Por Mas que eu que só eu, por, acreditaria nessa inversão de continuação se ele fosse pegar o RL lá, porque era isso que a gente Não, tava fazendo. minha pergunta não é no que tu acredita, é o que o mercado está me mostrando. O que o mercado está me mostrando aqui? A narrativa do preço. O que ele me mostrou? Que ele finalizou, ou ele iniciou o pullback e aqui ele finalizou o pullback. É isso que eu quero que tu me explica. Ele iniciou o movimento de baixa, ele finalizou o movimento de baixa? Sim ou não? Nessa janela aí que você tá mostrando, sim, mas Mas é isso que eu entendi. É quero. porque Mas sim, mas esquece aqui eu pra tô com aquele frente. Não viés me de interessa. tudo. Não me interessa pra frente. Me interessa só aqui. Que eu tô perguntando só esse pedaço. Tá, se for nisso, sim, ele finalizou. É porque eu tô com aquele viés da leitura que a gente fez todos os dias, né? A gente sabia que o ouro, quando começava a correção, ele tende a pegar um IRL de um time frame maior. Então eu não Não, sim. acreditaria na inversão aí já pra romper topo. Entendeu? Por isso que Então, eu não, já fui com o viés. mas não é isso aí. Isso aí é outra coisa. Eu quero que tu entenda o que os timeframes têm que fazer para poder eles seguir o fluxo dos timeframes maiores. Só isso que eu quero que tu aprenda agora. O que é? Aqui houve a quebra. Então, se quebrou aqui, aqui é um que? É o que aqui? É um boss, um choque? O que é isso aqui? Ali onde houve a quebra do início, foi o primeiro ali voltando, foi o choque. Aí, Hum, do 1. Ali ele montou essa liquidez e como você falou que era o topo protegido, se ele rompe pra cima, ele faz o choque de novo pra cima. hum. Que até porque ele capturou aquela liquidez ali embaixo, né? Tá, então esse aqui é um choque da estrutura do 1 minuto, certo? Uhum. Certeza? Do 1 minuto não, do 15, né? Não sei, eu tô fazendo uma pergunta, porque esse aqui capturou liquidez e quebrou a estrutura. Não sei. Eu quero só que tu me responda. Eu sei a resposta, eu quero que tu me dê a resposta. Tá. Hum. Vocês todos, podem ir à vontade. A nova estrutura do 1 virou aquele topo lá pra esse fundo. Confere? Ó, o topo lá máxima, a máxima. Tá, Começou lá. esse topo, pra qual? Esse fundo aqui ou esse fundo aqui? Esse fundo aí. Esse fundo aqui, certo. Aí agora o Esse fundo mercado aí. quebrou aqui pra cima. O que que eu tenho? Aí ele quebrou a Ah, estrutura pera, do aqui 15. antes, ó, ainda tem um outro detalhe aqui ainda. Aqui temos um É. outro detalhe, ó. Exato, ali embaixo ele pegou liquidez, foi isso que eu tava falando. Ele pegou liquidez e foi lá e rompeu, ou seja, isso é um choque válido. Então aqui é um choque válido, certo? Aí nesse topo, sim. Só que, como o topo e o fundo do. Caraca, agora pegou, peraí. O topo era lá em cima e o fundo era esse, que ele perdeu e teoricamente seria um boss, né? Então Do, aqui eu do um. atualizo. É isso que tu quer dizer? Que o meu topo baixa pra cá, é isso? Uhum. É isso. É porque ele tinha feito boss ali, é. Teve essa captura interna aí dentro desse movimento. Hum. Ele foi ali, rompeu, só que ele voltou quebrando a estrutura do topo ali. É, seria isso. Tá, Acredito que então sim. aqui temos um boss, é isso que tu tá me dizendo? Uhum. É. Apesar dele não capturar aquela liquidez maior ali, ele capturou interna, Não, né? não existe Foi liquidez maior ou menor. Não, esse topo que você tá marcando ali atrás, era liquidez também. Eu quero dizer que ele não capturou ele. Não nessa hora, pelo menos. Tá, mas a minha Mas pergunta é: aqui eu tenho um boss, aqui eu tenho um. O que que eu tenho? Eu quero que tu me lê o que tá aqui, não o que tu acha, o que tá aqui. tá, pra mim isso aí é um boss e ali em cima é um choque, porque ele capturou e foi lá pra cima Tá, e aqui é um invertendo a estrutura. boss e aqui é um choque, certo? Certo. É só isso, eu quero que tu me fale. É um boss e um choque. Não tem problema tá errado. Eu vou auxiliar se estiver certo ou errado. Mais alguém? Lu, Rinaldo, Corado? Concordo que é boss e choke. Concorda que é boss e choque? De qual time frame agora? A pergunta. Um, Do 1 minuto. Tá. Eu tô no time Uhum. frame do 1 minuto, certo?
Certo, Então, eu tenho um boss e tenho um choque do 1 minuto. E se eu falar certo. para vocês que isso aqui é um choque do 15 segundos, vocês vão falar que eu sou louco? Que Não. isso aqui é um fake boss do 1 minuto? É um fake boss do 1. Uhum. Ele fake boys porque ele não teve força para continuar o movimento, né? Nos Não, próximos candles. não, tem nada a No ver. candle seguinte ele já voltou. O que Não, já me não. gerou a dúvida de falar se isso era um fake boss ou boss é porque o boss verdadeiro ele tem que ter uma captura de liquidez. Ok, sabemos disso. Não E houve captura ali, aqui? Não houve captura? Mas a captura lá em mas ele cima. botou ali dentro, né? Então houve captura aqui, não houve captura? Depois uma quebra. E aí? Não, ele não capturou essa liquidez. Ah, aquela ali houve. Como Sim, não sim, sim, capturou? sim. Capturou aqui. Lá, isso, voltando o movimento aí, ele capturou aí. Então, Não, capturou. internamente ele capturou tudo, né? Sim, capturou É, aqui, liquidez, ó. Porque esse requisito ele cumpriu. sim, aí sim. Mas ali ele ainda não tinha feito o choque, né? O choque era mais embaixo. Esse movimento de retração de captura de liquidez foi quando ele confirmou o choque, não? Olha ali. Isso. Depois que ele fez o choque, ele foi lá em cima, ele montou liquidez, ele capturou liquidez e ele quebrou. É por isso que eu concordei eu falei a mesma coisa que o Lu, tipo, eu chutaria que é um boss porque ele montou essa liquidez, capturou e veio. Só que eu não entendo, mas eu sei que tem a armadilha, né? Não foi uma quebra verdadeira, porque era captura de liquidez para continuar o fluxo, que era Exatamente. altíssimo. É a captura da captura que a gente vem tanto falando. Exatamente. Aqui é uma armadilha de mercado. Vou explicar para vocês o porquê que é uma armadilha de mercado. Deixa eu ver onde é que tá o meu lápis aqui. Caramba, cadê meu lápis? Ah, vou com a seta mesmo, ó. Aqui a gente tem o choque, é o que vocês falaram. Aqui a gente tinha um movimento de queda, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, retirou a liquidez que ele deixou anteriormente. E só depois ele me entregou o movimento de baixa. Só depois que ele me entregou o choque do 1 minuto. Então, ali tá certo o choque do minuto. Foi isso aqui que o mercado fez, ó. Você Olha. desenhando aí agora, ficou até claro que ali virou um POI, por isso que não rompeu ali logo na primeira vez. Ó, porque você falou, fez choque, pegou a liquidez, rompendo ali aquele topo pra cima, depois veio e fez o choque verdadeiro pra baixo. E olha lá o que o preço fez, alinhou exatamente no POI e ainda desceu mais uma vez. É impressionante, né? Exato. Então, ou seja, aqui o mercado ele me entregou o movimento do 15 segundos. Então aqui foi uma captura do 15 segundos e ele quebrou o fundo, entregando para mim o choque do 1 minuto. Então agora sim eu tenho um choque do 1 minuto aqui. E agora o que aconteceu para eu falar que isso daqui é um choque do 15 segundos? Porque isso aqui não é a estrutura do 15 segundos e o meu do 1 minuto não está aqui, aqui. Isso. Era o topo e o fundo, né? Quando eu falei que eu fiquei na dúvida, né? Isso. Então o topo da estrutura é esse e o fundo da estrutura é esse aqui. Neste momento são as duas estruturas que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando essas estruturas do 1 minuto, tudo que acontecer deste movimento até esse fundo, tudo isso aqui é IRL, que é o Uhum. IRL do 1 minuto. Lembra de eu falar para vocês sobre o fluxo, estrutura versus fluxo? Uhum. Se é o IRL do 1 minuto, ele é uma estrutura de swing do 15 segundos. Então aqui ele montou a estrutura do 15 segundos. Aqui ele fez o choque para cima do 15 segundos. Então, tendo em conta isso, aqui é um fake boss no 1 minuto. Concorda comigo? Concordo. Deixa eu só anotar essa. Eu tô tirando o print e anotando. Depois eu vou montar um PDF pra gente, viu? Quando um IRL, por exemplo, um IRL válido de 1 minuto vai ser uma. Repete, por favor, vai ser uma quebra de estrutura do time frame menor que é o fluxo. Confere? Sim, confere. Só anotando aqui. Então aqui neste caso aqui eu tenho um fake boss, ele monta essa armadilha, que é o que o mercado vem fundo, agora ele retira a liquidez que ele deixou anteriormente. Se eu colocar um quadrado aqui, vocês conseguem ver que isso aqui é tudo liquidez? É uma piscina de liquidez? Isso aqui é Sim. uma piscina de liquidez que ele tem. Então ele vai lá e retira a liquidez. Então aí a minha pergunta era que eu fiz para vocês, quando ele faz esse choque para cima, ele alinhou o time frame com os maiores? O 1 minuto alinhou com os time frames maiores? Sim, Não, sim. não, Não? não. Não? Porque eu não te falei que o único time frame que tem a capacidade de virar a estrutura dos 5 minutos
e o 15 quando estão compartilhados é o 1 minuto e não o 15 segundos? Quem vira é o 1 minuto e não o 15 segundos? Perfeito. Agora fez total sentido. O que você estava me perguntando antes, estava me enrolando. Eu entendi, porque o choque foi apenas do 15 segundos e não foi do 1. Exatamente. Como o choque foi 15 só pode do ter 15 virado 1. segundos, o 15 segundos não tem capacidade, não tem força para virar uma estrutura dos 5 minutos e do 15. Acaba virando apenas uma captura de IRL para ele buscar mais liquidez no É maior, né? armadilha, é isso. Ele começa a montar armadilhas para capturar a liquidez e depois ele entregar o movimento verdadeiro. Perfeito. Depois ele entregar o movimento verdadeiro. Vamos tentar fazer aqui uma analogia, que é o quê? Vamos ver se a gente consegue pegar o fluxo do fluxo. Aonde é o fluxo do fluxo disso aqui? Não é aqui? Vamos ver se o mercado alinha. Eu sei que entendi. esse choque aqui é uma captura de liquidez. Então agora eu vou pensar em quê? Em uma busca de seguir o fluxo do 1 minuto. Vamos ver o que ele faz. Opa, alinhou. Alinhou. Perfeito, alinhou. Aí agora eu tenho o quê? Aqui. O que eu posso considerar? Um order block aqui na região. Tem um order block. Tenho aqui ó, um break and block junto com o FGV. Tenho aqui um break and block com um possível FGV que ele pode deixar. Vamos buscar um preçozinho aqui na volta? Vamos ver se ele nos pega aqui, ó, nesta região. E vamos tentar buscar um trade. Agora gostei. Montou liquidez e veio, ó. Eu já. Ó, pegou o trade e agora vamos ver o que acontece. Isso aí que você tá mostrando é perfeito. Ele montou uma, duas, capturou as duas liquidez, aí deu o gatilho ali de venda, bem na tua entrada. Agora é segura o trade e vê o que vai dar. Isso aí tá no horário que asiático? Sei lá que horário é esse. Asiático, 10 e pouco aí. 10 e pouco. É horário horrível de operar, mas é isso. É, dá aquela consolidada antes de ir. Aí vai fazer a captura da captura pra aí, quer ver? Ó, estopou. Stop. Aí você sabe me dizer o porquê que estopou o mercado aqui? Porque é a nhaca do asiático, brincadeira. Não, não é isso ainda. Tem mais algum detalhe ainda. Qual é o próximo Ah, detalhe? deixa eu ver. Ah, você esperou ali a quebra da estrutura, Uhum. até montou uma liquidez interna. Isso, mas é porque eu também pus colado. Mas vamos supor que eu pusesse um pouquinho acima aqui, ó. Ou como a gente costuma fazer, né? Dar uma olhada no 5 para ver se tem alguma coisa próxima Não, nessa mas aí a região gente tem afim. que olhar ainda a estrutura somente ainda dessa aqui. Estamos olhando só o 15 e o 5 segundos. O 15 e o 1 minuto. Analisando só Beleza. essas estruturas aqui por enquanto. É, então, qual outro detalhe eu confesso não achei não. Qual Tá. seria? Ó, Teve queda, captura. o pior detalhe é aqui, ó. Quando ele veio aqui, ele quebrou esse fundo, tá vendo que ele quebra esse fundo para baixo aqui? Ele vem aqui e ele volta a subir de novo, quebrando a estrutura? Quando ele Ah, sim. voltou, ó, quando ele quebrou aqui, ele não pode mais voltar para cima. Se ele voltar para cima, é o que eu tô falando. O 15 segundos tá montando liquidez. Ó, o 15 segundos Entendi. montando liquidez. Entendi aquilo que você estava me explicando outro dia, quando o movimento vem, faz um movimento de continuidade, mas ele está mostrando só que está capturando liquidez embaixo e subindo, né? Continua Isso. corrigindo, montando liquidez. Exatamente. É isso aqui. É. Então a gente tem que olhar aonde é que está a liquidez que ele está montando. Quando ele quebrou esse fundo aqui, ó, ele não pode mais voltar para cima. Não pode. Se ele voltar para cima, ele vai estopar, ele vai mudar a estrutura, ele vai capturar outra liquidez. Ele não pode. Ele tem que proteger. Se uma estrutura é para ser baixista, os topos tendem a ser protegidos e os fundos tendem a ser fracos. Quando ele quebra um topo, ele está mostrando para mim que ele já não está tendo força mais para poder cair. E aí a gente liga um alerta. Por exemplo, ó, fez esse fundo protegido, ele voltou, vendi. Ó, deixou uma liquidez, outra voltou, quebrou a estrutura. Toda vez que ele vem para baixo, ele não consegue dar continuidade, não consegue sair desta região aqui, ó. Então olha o que a gente tem aqui de novo. A gente estava falando sobre isso ontem. Temos uma acumulação de Wyckoff literalmente aqui. Uhum. Será que, Eduardo, uma dúvida, uma pergunta. Aquele topo lá, o topo principal da estrutura ainda, o topo protegido,
Não, lá do começo, lá, onde começou a inversão do movimento todo, isso. Será que ele não tá montando liquidez pra ir testar esse order block maior também, do 1? Até pelo 1 minuto aí, tem um order block aí? Eu não sei. Tem que Não, dar um tem um zoom order aí. block, tem. Tem Tem order ali, tem, block. não tem? Aqui, ó. É, olhando lá, né? O Já mercado, tinha até quando ele tocado. inicia a fase de retração, se ele tem liquidez, ele captura. Se ele não tem, ele monta a liquidez, mitiga a zona de oferta e depois ele entrega o movimento. Ele começou a mitigar, ó, tá vendo? Começou a mitigar, montando liquidez. Olha a última mitigação. Será que cai? O que vocês acham? Você tem que esperar o que você sempre fala, né? Esperar uma quebra de estrutura de novo, né? Isso, e o ideal não é esperar uma do 1 minuto em vez de esperar a do 15 segundos? 15 segundos eu não estou antecipando demais o movimento? Sim, sim. E aonde é que aqui do 1 minuto eu consigo já ter alguma mudança aqui, por exemplo? Do 1 minuto. Do 1 minuto. Seria esses IRL aí, né? Aqui Do 1 embaixo, minuto? nessa caixa. Pô, acho que sim. Tô tentando me adaptar a essa leitura, imaginar o IRL, onde vai ser a quebra de estrutura. Que eu tava. Comecei a entender o que você tava falando. Quando você vê um IRL ali, é a quebra de estrutura no time frame, né? Aí olhando Isso. no 1, eu ainda não tenho esse refino ainda não. Ó, vou te fazer aqui uma pergunta. Eu não te falei que isso aqui é um choque do 15 segundos? Sim. Pronto. E aí, se é um choque do 15 segundos, esse movimento de alta aqui, ele finalizou? Ah, esse movimento de alta, se ele finalizou? Não, ele Isso. tá ainda em alta, né? Esse movimento sendo construído. Ele finalizou aqui, ó. Aqui ele mostrou pra mim Ah, que o mercado entendi. iria cair, certo? Ó, tem um boss e tem um choque. Então eu tenho um BC aqui. Então essa pernada foi validada, certo? Certo. Então, se Certo. essa pernada foi validada, o que eu te falei que o mercado tende a fazer? Tem liquidez interna? Não tem. Tende a montar liquidez, Uhum. certo? Então, ele montou a Uhum. liquidez, aí ele veio, ele não consegue dar continuidade a um movimento de baixa, Uhum. certo? Então, ele já fez o ciclo que ele queria. Quando é que ele Tá. volta a alinhar de novo? Aqui em O, cima, não é? Uhum. Então, E ali aqui, você me perguntou naquele movimento onde vai ser a quebra, o choque verdadeiro do 1 minuto, não é isso? não. Onde é que eu posso pensar em uma venda depois com alinhamento para 1 minuto? Sabendo que isso aqui foi um fake boss, aqui ele foi capturar a liquidez, montou mais liquidez na região e está mitigando a zona de oferta. Então, quando é que eu posso pensar em vender para seguir o 1 minuto? Porque o 1 minuto ainda concorda comigo que ele não mudou a estrutura ainda, não? Não, mudou, sim. Seria algum fundo, eu tô tentando olhar ali naquele movimento, seria algum fundo que teve a última captura de liquidez antes daquele movimento de alta ali. E qual foi? Eu acho que teve ali naquela pernada ali na frente, ó. Aqui ele capturou, quebrou, aqui que ele caiu para Embaixo, baixo, então ele aí, voltou, quebrou. é, Então esse aqui é o fundo que acho nós queremos, certo? que isso. Aí teve uma captura e foi quando ele rompeu o topo ali dando continuidade. Isso. Então Então a quando gente ele tem romper esse fundo aí, eu pensaria em vendas. Aí ele continua montando, né? Opa, mudou o fluxo. Esse fluxo que ele mudou é o fluxo de quem? 15 do 15, né? segundos. Isso. Então, ou seja, eu ainda estou antecipando um movimento do mercado. E quem tem a capacidade de virar 1 minuto? 15 segundos. Então, a partir daqui deste momento, eu poderia estar pensando em vendas. Aonde eu poderia Aham. estar pensando em vendas? FGVs, alguma região de oferta que ele tem aqui para cima. Que eu gosto. Mas a forma que muitos traders pegam já é nessa volta aqui. Ó. Deu a volta, stop no topo e busca lá o trade. Mas Mesmo só perguntando de novo, a pergunta que você fez pra mim, então não foi a do fluxo, né? Onde é a quebra de estrutura do 1, né? Aí não seria ainda, porque seria só a virada do 15, né? Ou é isso mesmo? exatamente, exatamente. A do 1 Entendi. minuto é só aqui Entendi. embaixo. Ainda não seria aí, então. Seria só depois dali de baixo. Entendi Isso. agora. Por isso que é importante a Aí, gente aí entender essa as venda aí. estruturas. Oi? Perdão, só ia falar que então essa venda aí continua sendo antecipada. Sem dúvida nenhuma. Porque eu estou antecipando que agora, ao 15 segundos, vai iniciar um movimento de
estrutura, ou seja, vai confirmar o movimento da estrutura do 1 minuto. Então aqui eu estou Perfeito. trabalhando o 15 segundos, sabendo que é o 15 segundos. Então se eu levar stop, eu estou trabalhando 15 segundos. Eu tenho Uhum. que entender o que é cada movimento para me saber, eu levei stop pelo 1 minuto. Não. Tu levou stop dentro de uma estrutura de fluxo do 15 segundos. Porque o meu 1 minuto é esse fundo aqui, ó. Esse Uhum. topo só será do 1 minuto quando esse fundo for perdido. Antes disso ele Uhum. ainda não é. Então é esse fundo, esse topo que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando dentro deste range aqui. Este é o range Uhum. que eu estou atuando. Então tudo que acontecer aqui dentro ainda é o 15 segundos. E time frames micro, ele tem de ser geração de liquidez para time frame maior. Então isso aqui é a geração de liquidez do 15 segundos para o 1 minuto. Aí agora vamos lá ver se o trade o que ele tem para nós. Pegou o trade, stop lá no topo, e agora a gente acredita ou no operacional ou na fé. E vamos ver. Estopou. E aí? Por quê? Tá, Estopou. tá montando liquidez ainda e porque a gente antecipou pelo 15. Exatamente. Antecipou pelo 15. Pelo 15 segundos. E aí a gente não tinha o nosso 15 de alta, 5 de alta. Então eu tô tentando vender uma coisa que eu não precisava estar vendendo. Para que eu estar buscando reversão de mercado se o mercado está mostrando para mim que as estruturas do mercado, que quem tem força, 15, 5, H1, H4, tá tudo de alta, para que eu vou estar vendendo lá no 15 segundos e 1 minuto? Uhum. É por isso que o refino hoje é do 5, né? Como a gente fez essa semana. Sim. Vocês entenderam? Legal. Vamos dar mais uma continuidade aqui para ver onde o mercado vai, o que ele vai fazer. Ó, Tu tá no 5, tô né? no 5. O mercado ele não violou o topo. Ele ainda está protegendo o topo, certo? Aham. E Então ali agora no ele 5 já fez. protegeu o topo, ele inverteu um FGV, agora ele aqui alinhou o fluxo. E aí? Agora a gente já está nos 5 minutos. Já não estou olhando o 1 minuto, estou olhando o 5. Houve uma Esses, mudança. essa estrutura é. Pergunta mesmo. É interna? É interna, né? E é do 1, né? Ela é interna, não é? Não estou no 5. É, no 5 é. No 5 o fundo mesmo do choque verdadeiro seria esse mais de baixo, porque ele que fez o da captura, né? Uhum. Tá, e agora ele fez a mudança. E aí? A gente Sim. pode acreditar numa venda aqui ainda ou não? Ah, como o 5 agora foi do 5, aí dá um viés melhor pro 1. Agora é o choque do 1 mesmo. Agora eu acreditaria. E não Tá. rompeu o topo ali. E depois temos um detalhe também, lembra do que eu venho falando? Esse fundo não tinha missão de romper, na verdade é esse fundo aqui, ó. Cadê? Exatamente, esse último fundo aqui, porque esse aqui nos 5 minutos não tem liquidez, tá vendo? Então ele não montou. Então o último fundo que capturou liquidez foi esse. Esse fundo deveria ter rompido o ERL, ele não rompeu. Então eu vou acreditar que esse fundo aqui, ó, ele vai virar liquidez. Mesmo que o mercado não caia, ele só retire a liquidez para subir. Mesmo que ele faça esse movimento aqui e suba. Então eu vou acreditar que uma venda aqui ela é possível porque eu tenho como alvo esse fundo aqui. Vamos ver se ele vai? Opa! Fundo que não rompe topo, vira liquidez. Então, temos um novo topo, temos um novo fundo. Rompeu. Poderia já ter vendido. Tá vendo a diferença de eu olhar pelo time frame maior e eu olhar pelo time frame de 1 minuto para operar? O 1 minuto é Legal. lá só para a gente pegar e colocar o stop mais curto possível que der. Mas a gente olhar por os time frames maiores é o ideal. Então o mercado montou, deixou uma região de oferta, fez a estrutura, iniciou a sua fase de correção, montou liquidez, retirou liquidez, mudou o fluxo do mercado e entregou para nós um movimento de baixa curto. Por que curto? Porque é contra a tendência. Eu tinha esse alvo aqui para poder ser a primeira captura deste movimento menor micro. A próximo movimento que eu tenho é esse fundo. Ó. Esse fundo agora tende a ser rompido, porque esse fundo não teve a capacidade de romper aquele topo. Então esse tende a ser rompido agora. Será que ele vai ser rompido? Vamos descobrir agora.
E aí? Porrada. Montou liquidez, capturou e veio embora. Exatamente. Então, se eu sei que o meu alvo é desse topo para esse fundo, se eu fizer um trade aqui nessa região, eu deveria sair do trade e esperar um novo movimento para poder eu vender com a objetivo aqui. A não ser que eu estou bem vendido e eu não me importo de segurar essa volta toda até que ele pague o fundo. Até que ele pague o fundo. Caso eu não queira isso, o que eu vou fazer? Vou sair do meu trade, vou esperar um novo alinhamento, aí depois eu penso em fazer a minha venda. Eu poderia me antecipar a minha venda em dois lugares. Por aqui e por aqui. Então vamos lá, vamos antecipar por aqui para ver. Vamos lá no 1 minuto, onde houve a quebra. Houve a quebra, voltou numa região de oferta, temos aqui um order block para ser mitigado, ele volta, inicia um outro order block, é mitigado, fecha abaixo dele com a baita rejeição. Eu poderia vender aqui. Stop agressivo, a gente já sabe que seria aqui em cima. O stop aqui em cima é o melhor. Aqui em cima é o stop técnico e buscamos o nosso 2 para 1. E o mercado foi lá e pagou. Pronto. Isso é a importância da gente entender estrutura versus fluxos. Versus fluxo. Porque senão a gente está vendendo num movimento que ele só está gerando liquidez. Ele está subindo gerando liquidez. Aí eu faz um choque para baixo eu vendo, faz um choque para cima eu vendo, faz um choque para qualquer lado eu estou comprando ou vendendo. Estou sendo manipulado para cima e para baixo. Porque eu estou achando que o meu 1 minuto é o meu é a estrutura de swing. E não é. Eu estou trabalhando, às vezes, time frame de 15 segundos achando que estou trabalhando 1 minuto. Ou, às vezes, eu estou trabalhando os 5 minutos achando que eu estou trabalhando 1 minuto. Ou trabalhando 5 e estou trabalhando 1 minuto. E aí eu sou estopado, por exemplo, se eu vendo em alguma região aqui que fez o choque, por exemplo, e aí ele estopa e cai. Por esse motivo, que ele estopa e cai. E não é o fiscal que está ali. É porque a gente pegou num movimento que tinha uma estrutura de fluxo subindo para gerar liquidez, capturar liquidez e depois ele alinhar o fluxo e cair. Por isso que hoje todos os nossos trades tendemos a buscá-los com mais confirmações. Após alinhamento, a esses detalhes todos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida sobre? Pode perguntar, pessoal, tá à vontade. Show. Eu anotei aqui, o principal de hoje foi essa visão para. Agora eu entendi como é que tu consegue ver o H4, no H4 dizer onde tá a quebra, por exemplo, do H1 e assim sucessivamente descendo o time frame. Tipo, do 15 você já vê no 15 a quebra do 5. Do 5, no 5 você já vê a quebra do 1, né? Porque é Exato. justamente entendendo que onde geralmente vai ser uma quebra de estrutura no time frame menor é esse IRL no time frame maior, né? Exatamente. Essa é a visão que eu tenho pelo time frame maior. Por isso que eu colocando no time frame maior, eu entendo o que está acontecendo no time frame menor. E é até melhor que a gente olhe, como a gente parou de olhar o 1 olhando só o 5, porque aí já é um viés mais de confirmação do que ficar na doidura na loucura do. Doidura foi ótimo. Loucura do 1 minuto. Exatamente. Porque aí o que acontece? Eu consigo ver o que está acontecendo no time frame maior e não fico com ansiedade do que andou para cima, faz choque para baixo, faz isso, faz aquilo. Porque tu entende que quando eu tô no 1 minuto, eu já tô olhando 15 segundos e eu tô achando que eu tô no 1 minuto? Aham. E detalhe, por mais que a gente esteja na confirmação do 5, isso não quer dizer que a gente não pegue boas estruturas, né? Porque aí desce pro 1, refina lá a estrutura e, como tu mostrou, né? Tem o stop agressivo e o stop conservador. E geralmente é só virar o time frame. Esse stop conservador vai ser um topo do 5, um fundo do 5, um exemplo. Exatamente, exatamente. É isso aqui, olha lá. É, É isso mesmo. exatamente. Entendeu? Então, se tu olhar isso aí, tu não vai ter. Não tem erro, não tem erro. É só virar mecânico, 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 mecânico. Por isso que eu achei que tínhamos que colocar isso mais objetivo. Tinha que ser mais objetivo a leitura. Tinha que ser mais simples do que eu ir lá no meu 1 minuto. Poxa, aqui agora é uma. Eu fiz muito isso, nossa. Me ajudou. Melhorar a minha leitura ajudou. Ah, agora aqui é uma quebra. Pufa, aqui é um boss. Ixi, agora virou para baixo. Ai meu Deus, agora aqui é um choque. Agora é um choque aqui. Opa,
Esse fundo quebrou, opa, agora tem outro choque aqui. E aí vai. Nossa, até eu chegar aqui, eu não sei o que tá acontecendo mais no mercado. Eu já me perdi, já tô cansado, porque gasta energia mental eu ficar olhando estrutura, validando estrutura, procurando estrutura. Aí eu tô no 1 minuto, aí depois eu vou lá no 5. Vixe, mas era nem fechou o FGV, nem quebrou. Nossa, era só a captura do 5. Ixi, Maria, eu entrei aqui, fui estopado e agora o mercado entregou o movimento. Por causa disso. O que acontece? Foi É exatamente o que igual o você trade falou. que a gente pegou ontem aqui, ó, no euro. Eu não te falei que ele ia vir aqui nessa região? Olha lá. Sim, detalhe, Olha o o trade. mercado fechou lá onde a gente falou, né? Esse trade aí foi lindo, absurdo. Foi lá, ó, onde a Ah, gente falou. A gente antecipou esse movimento. A gente antecipou o movimento aqui do índice também ontem, ó. Antecipou o movimento do índice. Ou ontem também, antecipamos essa queda. Com essa análise. Olhando isso. O MNQ foi a mesma coisa também. Não sei se eu anotei aqui trade, mas. Ó, tá aqui, ó. A gente ontem não MNQ. caiu nessa loucura aqui ontem. A gente não caiu nisso. Por que a gente não caiu nisso? Porque a gente não tá olhando mais só o micro, só pondo a lupa e olhando só 1 minuto. Não. Foi depois da nhaca que ele saiu, ele deu boas vendas, né? Tava vendo. Sim, olha aqui, ó. Quer ver, ó? Olha o que a gente tinha no 15 minutos aqui, ó. Ontem, quando a gente estava comprado, ainda te falei, ainda eu saí, no caso, eu estava operando o MNQ. Achei que tu também estava operando o MNQ, mas tu estava lá no No MES. E aí ainda eu te falei, cuidado que ele pode não passar desse breaking block que tá aí. Ah, o breaking block foi para crash, foi adotado. Não foi, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse bebê tá revoltado, cara. Esse bebê te mostrou que o mercado não é como a gente acha que é. Não é como a gente Esse bebê acha que foi, é. E olha esse lá para bebê tu foi o ver, ó. filho. Olha como é que a gente segue o fluxo, ó. 15, 5 minutos compartilhado. Tudo que eu tinha trabalhado aqui dentro era o meu 1 minuto. Então, se eu tô olhando pelo um time frame maior, eu sei que isso daqui é só move, que eu tenho que esperar o mercado realmente capturar a liquidez, realmente alinhar o fluxo para depois eu pensar em vender. Vamos lá, vamos olhar, a gente vai pensar em vender. Olha aqui, ó, o mercado aqui, ele primeiro alinhou o fluxo, não deu continuidade. Voltou, tínhamos uma região de oferta e de liquidez que ele capturou, voltou a ficar na nhaca. Só a gente poderia pensar em vender de novo quando? Aqui, ó. Antes disso, naquela linhaca a gente não faz nada. Aqui, ó. Aqui ela alinha de novo. E o Podemos legal da escrever. abertura seria se a gente tivesse lembrado do próprio estudo, da própria leitura que a gente já tinha feito, né? Ó, no meu gráfico tá até aqui, ó. H1 era estrutura de baixa, fluxo de baixa, 15 para baixo. O 5 que tava com o fluxo ali, que é o do 1, né? Querendo fazer essa compra aí, mas exatamente, ó, o 15 já segurou aí. Como eu só precisava pegar 100 e poucos dólares, US$ 70, eu achei que valia a pena, por causa que o RL tava aqui, ó. Verdade. Não, Mas a é gente, isso. antes do mercado abrir, não tínhamos falado que a gente queria vender o mercado aqui? Aham. Então a gente tinha o mercado para alta, a gente pensava que a gente ia vender o mercado. E aí É. o mercado, ó, inverteu o fluxo. Aí agora vamos cair o meu time frame, já que ele inverteu agora. Vamos lá, Quer agora fazer. vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho ainda o meu 9,30 me auxiliando. Tenho aqui, ó, um order block na região. Tenho aqui um order block. Isso aqui é o quê? Outro order block, não é? Olha a série de mitigação. Order block, mitigou, caiu. E aí? Quebrou a estrutura, deu. Eu não falei que assim que ele quebra a estrutura e ele volta na região, eu poderia vender? Ah, Eduardo, estou com medo. Não quero vender nesta pernada aqui. Tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Ele quebrou a estrutura, voltou para mitigar um order block, o BB que tem aqui também. Vou vender. Rejeitou, vou colocar o stop agressivo. Ah, não quero um stop agressivo, tem que pôr lá no topo. Põe lá no topo. Põe lá no topo. Pagou. Pagou 2,50. Esperando somente alinhamento. Esperou o alinhamento, esperou a captura, esperou o gatilho. Pau na máquina. Mais nada. Por isso que eu falei E para quando é. vocês desde o início. Isso aqui, ó. Nem é esse aqui. Gravem isso, ó. Isso aqui é o mais importante para o nosso operacional hoje. Sem isso daqui, vocês não conseguem operar. Se vocês não entenderem isso daqui, a gente não consegue operar. A gente vai cair em muita manipulação, muito movimento falso, muito detalhe ruim. Isso aqui, ó, é o fundamental para a gente entender para onde o mercado vai, para onde ele tem de ir e quando ele finaliza um movimento. Isso aqui, ó. Então isso aqui vai mudar muito o jogo, mudar muito o jogo.
Essa de ontem serviu para lembrar mais uma vez. Sempre acredita na leitura da estrutura e do fluxo que a gente fez do time frame. Que é isso que eu quero dizer. Tipo, a gente já tinha feito a leitura, como você tinha falado, né? Já tinha alinhado H1 para baixo, 15 para baixo. E até mandei um print ali para Luciano, que mostrando, né, que eu tinha tentado uma primeira venda mais cedo. Foi até que eu comentei que foi no Messi que voltou no 0-0. Aham, Esse print acho que é bem aqui. E ele já tinha capturado um IRL do H1, equilibrado a FG do H1 e tinha começado o movimento da venda, né? sim. Só que ele foi lá, capturou a liquidez de novo que ele deixou na abertura, né? Abertura é sempre assim, ele foi lá, capturou a liquidez, induziu a gente pra cima e tinha até a liquidez da Killzone da Ásia depois que ele veio na venda, né? Sim. Se a gente tivesse relembrado disso, eu olhado para a leitura da estrutura, falei, é só esperar alinhar para venda. E como tu mostrou aí agora, depois alinhou que entrou só venda no fluxo. Foi. Depois que ele. Mas aqui, ó, quando a gente fez isso aqui, a gente falou muito bem, ó. Não vou É, citar o nome, mas a gente, quando ele chegou aqui e inverteu, no caso tu tava olhando o outro ativo, mas eu tava olhando aqui. Eu ainda falei, ó, eu agora tava. ele invertendo o FGV aqui e fechando acima, eu compro. Aí tu falou, vamos usar o setup e tal, tá, tananã. E eu falei, tá, vamos entrar no setup do tananã. Entramos no setup tananã, levamos stop aqui, no caso eu levei stop, tu não, levei o stop aqui. Aí o mercado foi lá, voltou. Aí o porquê que eu fiz essa compra aqui, vocês lembram? Por que eu fiz? Não, na verdade eu estopei antes aqui, ó. Esse aqui foi o stop. É, Eu entrei foi aqui, ó. antes. Isso, eu entrei aqui e pus o stop aqui, ó. Exatamente assim que eu pus o meu stop. E aí eu ia buscar o meu 2 para 1 aqui. Eu levei esse stop aqui, ó. Na verdade foi exatamente aqui. Eu levei esse stop. Por que, que eu levei esse stop? E por que, que eu peguei o trade de novo? Sabe me dizer? Aí, peraí, porque o meu foi diferente. E o meu É foi porque tu muito foi no mais. MES, né? Eu fui no MNQ. Mas ele deixou pra mim um pavio dentro desse FVG e o martelo fechando lá em cima, entendeu? Por isso que o meu nem andou um pra um nem nada. Mas aí foi porque ele rejeitou a região novamente, pegou até essa liquidez que ele montou, né? E fechou ali positivo de novo em cima A do minha FVG, né? recompra foi. A minha recompra foi após É. a retirada da liquidez, candle, ó, rejeição muito forte, candle positivo. Aham. E eu ainda até falei, esse candle com esse tanto de pavio eu não gostei muito, mas quando esse aqui começou a subir, eu falei, agora. Aí ele voltou um pouquinho, eu peguei o trade. Coloquei o stop no mesmo lugar, lá, opa, no mesmo lugar, aqui, ó, e peguei lá um tradezinho aqui, curto, ó, e saí. Eu não precisava de muito É, dinheiro nesse trade. E eu saí uhum. aonde? Onde eu te falei, ó, que tinha um bebê aqui, ó, tinha um bebê nessa região. É. Saí ali. O MNQ ele fez certinho, ele fez esse bebê aí e o topo da Ásia ali, da Killzone da Ásia. O MES eu tinha acreditado porque ele não foi nem perto e não tinha essa mesma região, era diferente. Mas o mercado era para baixo mesmo, como a gente falou, a leitura toda do fluxo maior, estrutura maior era para baixo e eu querendo insistir na compra. É, não, e aqui tu pode até ver, ó, tu não precisa preocupar, ai, tem topo de Ásia, tem não sei o que, não, cara, olha aqui, ó, liquidez, É, e o liquidez topo da Ásia extremamente era a relevante, liquidez. liquidez extremamente relevante, o mercado testou uma região de demanda, olha aqui pra mim se isso daqui não é um seed, cara, olha isso aqui se não é um seed, é um seed ou não é um seed? Uhum. Então, mudança de estado de entrega do preço, não me importa se é Ásia, se é China, não interessa. Isso aí é só mais uma confluência, mas não me interessa. O mercado está me mostrando que ele é baixista, ele mitigou a região de oferta, capturou a liquidez, alinhou o fluxo, é venda. Seguir o fluxo. Não me interessa se o mercado é ou não é, tem asa, não. Por que eu não gostei de operar olhando somente essas killzones? Porque imagina, é asa, não sei o que. Compraram ontem também aqui, ó. Contra o que falam. Compraram ontem. E aí? Eu ainda mandei um print pra vocês ainda, de uma pessoa que se arrebentou aqui no meio, ó, ontem. Tentou vender aqui várias vezes e não conseguiu. Esse aí foi um moedor de conta, quem ficou operando. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Lu, Rinaldo. Não, tudo. Ficou mais fácil, Lu, pra olhar pelo time frame maior? Ainda preciso me acostumar. Mas você viu que é mais fácil? Eu sei que tem que acostumar, ainda leva tempo, mas você viu que é mais Sabe fácil? o que eu achei mais fácil, Lu, de quando eu entrei aqui com